Eu sou a Luana Maluf. Eu sou a Lê Xavier. E esse é o Fala Bebê, o Pabcast. Do que a gente vai falar hoje, Luana Maluf? Nós vamos falar de Ted Lasso, mas não só, ele é só um gancho pra gente começar, inclusive aqui, ó. Olha que lindeza o nosso cenário, nossa coleção. Eu queria dizer, antes de tudo, vocês que estão assistindo aí a gente, ou ouvindo no Spotify... Inclusive já dá 5 estrelas aí no Spotify. Segue a gente lá. Se inscreve aqui no canal também, no YouTube. Deixa seu like, manda pros seus amigos, ativa o sininho, faz tudo que você puder para valorizar o nosso trabalho. Isso, ajuda a gente aí. A gente prometeu, vou contar a verdade pra vocês, a gente prometeu que a gente ia se vestir super bem pra fazer o podcast do Passa Bola. Então a gente entrou na discussão de, vamos se arrumar, né? A nossa inspiração é Fernanda Paes Leme, Giovanni Eubank. Os looks, né? Elas estão sempre impecáveis. E aí a gente... Aconteceu isso aqui. Durou um podcast. No segundo a gente já tá de camisa de time de futebol, que é o que a gente ama e gosta de viver. É isso, é traje de gala, vocês estão na nossa casa, então no fim das Bem-vindos. contas, é isso, é pra ser do jeito que é. Bom, Ted Lasso. Você quer falar um pouco da sua impressão de Ted Lasso? Cara, pra quem não assistiu, Ted Lasso pra mim é uma das séries mais brilhantes dos últimos tempos. Óbvio, a gente assistiu porque é de futebol e a gente ama futebol, mas Ted Lasso vai a fundo em feridas da sociedade que merecem ser expostas e de uma maneira muito sutil e delicada e não escancarada, né? Tipo, imposta assim, goela abaixo e tal. Então, Ted Lasso traz reflexões importantíssimas sobre o mundo social e também sobre o mundo do futebol. Exato, eu acho importante falar, o Ted Lasso é uma série de comédia, sobretudo, e que é através do humor, principalmente do técnico, do Ted Lasso, que ele consegue jogar algumas verdades na nossa cara. E qual que é a grande questão pra mim sobre Ted Lasso? É uma série que fez sucesso, sobretudo, com o público masculino que gosta de futebol. Muitas mulheres adoram, a gente adora, pessoas que não gostam tanto de futebol também gostam, porque é uma abordagem que ela é mais abrangente mesmo, fala de outras coisas, não é uma série legal de acompanhar. É uma série que foi lançada na pandemia, então era uma série que tinha aquele aconchego quando você estava em casa, naquele momento, meio sozinho. Só que o Ted Lasso, e eu até separei algumas coisas aqui, eu sou uma pessoa mais do... Idosa. Do a gente ama, manuscrito. sim. Você e minha mãe usam papel. Mas eu achei legal falar, porque a série foi encerrada já, né? Sim. Infelizmente, adoraria Ted Lasso 19ª temporada, igual Friends. E é uma série que ela passava na Apple TV e não é dos streamings mais famosos, né? A gente tem que ser sincera aqui, porque realmente a Apple TV sempre correu atrás de outras, até porque o grande sucesso deles era Morning Show. Enfim, acontece que o Ted Lasso mudou a Apple TV de patamar. Plantou aquela sementinha de que talvez eles pudessem ter mais sucesso do que eles têm. E aí a gente entra justamente no fato do sucesso que fez nos Estados Unidos. Então, o sucesso, obviamente, hoje é uma série mundial que faz sucesso em vários países, mas explodiu nos Estados Unidos. Depois de muitos anos... E é muito louco, né? Porque é sobre futebol e não é sobre futebol americano. Exato. Então, o americano não tá acostumado a, parar pra assistir campeonato de futebol, de soccer. Então, vamos contextualizar. Basicamente, o Ted é um treinador não de futebol que mora nos Estados Unidos, é um americano, ele é meio bobalhão, assim. E ele não entende nada de futebol, nenhuma regra, ele não sabe, assim, o que é impedimento, por exemplo. E ele chega na Inglaterra, que, enfim, a Inglaterra e toda a doença que os torcedores têm pelo futebol, pela Premier League, por tudo, e ele assume um time. Só que ele assume esse time porque a mulher do dono do clube, eles brigam ali, o casamento deles não dá muito certo, eles brigam, e ela consegue ficar com o clube pra ela. Então, pra ferir o marido, ela decide falir o clube. Ela quer acabar com o clube, fazer ele passar vergonha. E é por isso que ela busca o Ted Lasso. Certo? Certo. Esse é um bom... Não é um spoiler, mas é um bom contexto. É um resumão. É isso. E aí, enfim, o Ted ele tem que se virar pra fazer o clube dar certo, pra ele não perder o emprego também e tudo mais. Mas é aí que a gente começa a entrar em críticas sociais muito construtivas. Porque o Ted é um cara que não entende nada de futebol, mas ele é um cara muito carismático, muito pra cima, ele quer fazer dar certo, ele é um cara muito positivo. E ele começa a tentar extrair o melhor de cada um dos jogadores. Até porque ele precisa fazer com que eles acreditem no Ted. Tanto que a frase dele é Believe. Enfim, mas, Luana Maluf, quais são os pontos de críticas sociais que Ted Lasso traz? Vamos lá. O Ted Lasso, ele aborda homofobia, racismo, machismo no futebol. Então, assim, 3 temas importantíssimos pra gente discutir de um jeito leve.
Então, é muito difícil você virar para homens que acompanham futebol e que foram criados no meio do futebol, sentar do ladinho e falar: você precisa aprender sobre isso, porque isso não é certo, essa fala não é certa. O Ted passa isso nos episódios, porque é uma vivência de vestiário muito grande e das situações das vidas dos jogadores. Então, a reação que os jogadores têm diante de uma situação, por exemplo, uma situação homofóbica, ou numa situação em que um jogador decide se declarar gay, por exemplo, como os outros jogadores reagem e como a sociedade deveria agir. Ou como as pessoas que estão ao redor deveriam proteger as pessoas que estão ali numa situação adversa da sociedade. É isso? Tem personagens muito... estereótipos muito fortes, né? Então tem o jogador que usa correntona, que é o artilheiro, que descolora o cabelo. E tem o Colin, que é o jogador que se assume gay. E pra mim é um dos episódios muito marcantes, assim, porque o Colin, ele não queria se assumir, ele não sentia vontade para se assumir naquele ambiente. E isso acontece hoje em dia 1000% no mundo real, né, com os jogadores, enfim, com o futebol que a gente está acostumado. E o melhor amigo do Colin no episódio, o Colin ainda não tinha contado para ele que era gay, não tinha contado para ninguém, mas uma torcedora ou um torcedor em um dos episódios, quando o time tá perdendo e tá indo pro vestiário, começa a xingar e a falar coisas homofóbicas pros jogadores, e o amigo do Colin vai lá, pega, bate nele e tudo mais. No torcedor, né? É o capitão do time, na verdade. Ele tem uma responsabilidade com o grupo de tomar as atitudes mais diretas. E ele é né? muito amigo do Colin. E aí, quando ele volta pro vestiário, depois de enfrentar esse torcedor, o time acha que ele é gay. Que ele ficou incomodado com aqueles xingamentos por ele ser gay. E ele fala, não sou eu. E aí o Colin se sente à vontade e fala ali sobre a homossexualidade dele. E isso é muito louco, porque depois, quando eles estavam conversando, o Colin falou, eu tinha 99% de certeza que você ficaria do meu lado se eu te contasse que eu sou gay. Mas esse 1% me dava aquele friozinho na barriga. E isso acontece muito. E eu falo isso porque eu passei isso dentro de um vestiário jogando bola. Um dos motivos de me barrarem ali no futebol foi porque eu estava no vestiário. O técnico virou para duas meninas que eram lésbicas e falou assim, cara, para com isso, credo, que coisa horrorosa, isso é feio, não sei o que, vocês são lésbicas. E eu olhei aquilo de fora e falei, nossa, eu não quero que me relacionem a isso só porque eu jogo bola. E foi um dos motivos que eu olhei e falei, cara, que esse ambiente não é saudável para eu estar aqui. Então, quantas pessoas, quantos jogadores e jogadoras não ficam com medo de estar dentro de um vestiário, ou enfim, nem jogam bola, ou não se assumem, ficam tendo uma vida paralela, né? Medo de ser quem você é, na verdade. Acho que não é novidade pra ninguém a masculinidade, que a gente chama de masculinidade frágil no futebol, que é o tempo todo, desde muito cedo, ensinar que os meninos têm que ser os machões do futebol, que é legal ser o cara... Chuta que nem homem. Que tem que chutar que nem homem, que tem que entrar firme, que tem que bater, que tem que pegar a mulher. Então a coisa de jogador de futebol ter que andar com uma puta de uma gostosa, porque isso é bonito no ambiente do futebol. Tudo isso é muito profundo e é muito difícil de curar, né? Mas eu acho importante a gente falar, porque falar faz com que isso seja discutido e que a gente entenda qual é o processo de tudo. Bom, a gente vive no ambiente do futebol frequentemente, a gente sabe, a gente frequenta estádio desde muito cedo, arquibancada desde muito cedo, e eu tenho 29 anos hoje, né? Mas eu vou no estádio desde os 5, 6. E eu consigo notar a quantidade absurda de mulheres hoje no estádio comparado à época que eu era criança. Total. Muito. Então, assim, eu criança era um ambiente extremamente masculino. Pô, quantas vezes a minha mãe falou assim, cara, você vai de shorts no estádio? Não vai, porque vão ficar subiando, vão mexer com você. Então, meu pai não deixava também. Rolava toda essa preocupação, assim, porque é um ambiente dos caras, né? Então, com certeza eles vão mexer. Quem tem que evitar a roupa é você. Não, eu vou contar até uma história. Eu namorava um menino e ele ia todos os jogos comigo e tal. A gente ficava ali no setor da organizada e tal. Bem novinhos, assim, antes de 2015, antes do Palmeiras virar pra essa nova fase, né? E ele tinha largador, ele tinha brinco na orelha e tal. E a gente ia ali pro setor da organizada. E mais ou menos antes de começar o jogo, uns 15 minutos antes, subiam, tipo, dois moleques que eles eram mandados pelos mais cascudos ali da torcida. Então, vai lá, moleque, dá uma passada. E eles subiam as duas escadas, olhando pra todo mundo que tava ali, pra ver, primeiro, se estava com a camisa correta pra estar ali, né? E segundo, pra ver se estava com brinco. E aí chegava e virava pra ele e falava, tira isso daí, que isso daqui aqui não pode. Então, tipo, o Gabriel tinha que tirar o alargador dele, tirar o brinco,
Porque pelo fato dele usar um brinco, ele estava com a namorada dele, ele não se encaixava naquele ambiente. O padrão homem. Porque é ofensivo numa torcida de futebol. Hoje as coisas mudaram mais, mas naquela época era ofensivo dentro do ambiente de futebol você usar brinco. Será que mudou tanto assim? Eu acho que não mudou, mano. Eu acho que tem muita coisa que é tão enraizada que, tipo. Mas nesse nível, tipo, não poder usar brinco. Pô, cara, é só a gente. Quando foi a final de Montevidéu? 2019? Não, 20, né? 20. A gente foi lá, a torcida do Atlético Paranaense assobiou quando você tava passando. E aí eu virei pro cara e falei, quem assobiou? Aí os machão ficam quietos. Porque, né? E é isso, tipo, as coisas. Eles se sentem à vontade pra fazer o que eles querem dentro do ambiente de futebol. E eu tenho certeza que o cara é casado, só que por ele estar com um monte de amigo, ele se sente à vontade pra mexer com uma terceira, tipo, com um terceiro elemento. Sim. Com uma mulher, entendeu? Tipo, se ele tá no shopping com a mulher dele, você vai passar, ele nunca vai assoviar. Não, porque o estádio, ele traz essa coisa de que é terra de ninguém. Exato. Isso, em Não, todas... terra deles. Não é que é de ninguém, Não, assim, de ninguém, tipo... porque eles não são punidos. E eu falo Sim. isso em vários sentidos. Quando a gente fala de minorias, mas sobretudo a gente pode olhar para o cenário brasileiro ou para o cenário do exterior. Por que que o racismo é tão forte, tão latente nos estádios espanhóis? Porque o racismo é muito parte da cultura deles por toda a questão da ditadura, do Franco, não sei o que, nananã, mas eles não são punidos pela liga, eles não são punidos por ninguém. A Então, liga eles vão passa lá pano. e acontece isso. No Brasil, o que acontece? A gente vê muita briga de estádio, ônibus é apedrejado, tacão bomba. Você sabe. Agora, recente, no caso do esporte, por exemplo, no caso do Fortaleza, você sabe se alguém foi preso, se alguém foi punido? Ninguém nunca é punido. Então, um cara que vai pro estádio e ele sente o direito de invadir o seu espaço como mulher, ou de invadir o espaço de um cara que quer usar um brinco, por exemplo, é porque ele nunca vai ser punido. Porque o futebol, o ambiente do estádio de futebol, por mais que ainda hoje em dia as mulheres sejam mais presentes, outras minorias se sintam mais à vontade pra estar ali, ainda assim é um ambiente heteronormativo do homem machista. E você desce da arquibancada e vai pra dentro do gramado. Tipo, a gente tá começando a ter jogador punido agora por estupro, por racismo, por outras coisas que você fala, meu, esses caras, eles nunca acharam que eles seriam punidos na vida. Porque o mundo do futebol, e aí é desde a arquibancada até dentro do CT, jogador, comissão, dirigente, esses caras, eles acham que nada vai acontecer com eles. E aí, graças a Deus, as coisas estão começando a mudar muito lentamente. Ao mesmo tempo que você tem um Robinho sendo preso, você tem um Daniel sendo solto, então você fica naquela confusão, tá melhorando ou não tá melhorando? Sim. Enfim, a gente vê as coisas começarem a mudar para os jogadores olharem e falar, putz, não posso mais fazer o que eu quero. Que agora, entendeu? As coisas estão começando a mudar. Até porque para mudar a decisão final, você tem que mudar a cultura na essência dela, né? Então, se a gente volta no tempo, jogadores da década de 90, por exemplo, a visão da mulher com esses jogadores, como era vendido pra mídia a questão de, tipo, Maria Chuteira e mulher que ia atrás de jogadores, jogador na night, como era legal o cara na night com 5 mulheres ao redor dele. Quando a gente chega nos nossos dias atuais, que as mulheres ganham mais força, por quê? A gente passa a ser ouvida em alguns ambientes, outras mulheres começam a falar. E aí vira um efeito dominó que, se uma fala, se sente segura e enfim, ela escuta o que ela tem pra dizer, outras também podem sentir a vontade pra isso. Até por isso, quando a gente fala sobre o ambiente da masculinidade como um todo, a minha pergunta sempre é, que tipo de exemplo você quer dar pro seu filho? Eu sempre penso nisso, né? O sonho de todo menino pequeno, assim, todo não, né? Mas sei lá, 90% dos meninos que gostam de futebol. No Brasil é assim, a maioria, né? Qual o exemplo que você quer que um jogador de futebol dê pra ele? Porque, beleza, durante anos a gente teve o Neymar como a figura principal do futebol brasileiro, é o último grande jogador que a gente viu chegar no topo. A gente tem visto outros jogadores indo por esse caminho. A gente tem o Vini Júnior e o Rodrigo brilhando no Real Madrid, o Endrick agora que tem tudo pra dar certo, mas o Neymar é o cara que deu certo na Europa. Você bota a mão lá e fala, deu certo. E ele foi um exemplo pros meninos. Era exemplo de corte de cabelo, de roupa que queria vestir, o que quer ter. Então, se o Neymar posta um tênis que ele tá, o menino vai querer aquele tênis. Ou até a menina. Quantas meninas não se inspiraram no Neymar durante esses anos? Então, por que que os jogadores que os pais, as pessoas colocam como exemplo de idolatria
são jogadores que também seguem essa linha da masculinidade. De coisas que ferem tanto, coisas tão delicadas como o espaço da mulher, por exemplo, ou não ajudar com discursos importantes para ser. Porque se um cara, o Vini Júnior, por exemplo, quando ele levanta essa bandeira, que ele não teve escolha, porque a vida dele é um inferno lá, quantos meninos pretos todo dia olham pro Vinícius Júnior e falam, eu quero ser o Vini Júnior, porque Total. é um mega exemplo bom. Total, 100%. E acaba se destacando por fazer sozinho, né? Infelizmente, não acaba se destacando por fazer de uma maneira coletiva. O Vini Júnior, ele nada, sozinho. Tipo, ninguém para virar e falar, cara, tipo, de jogador eu digo mesmo, sabe? Eu sei que o Vini é o cara mais atacado e tudo mais, mas, pô, o Richarlison, quando tava na seleção, o cara tem um pensamento um pouquinho diferente e, nossa, tipo, o cara tá sozinho ali. E ao mesmo tempo, não seria, tipo, viável e não seria. Pô, não é elegante a palavra, mas não seria meio óbvio todo mundo que tá ali no mesmo barco do cara falar, cara, você não tá sozinho, a gente tá aqui com você. Então é muito difícil, né? Acho que a questão é, os homens que estão num ambiente mais confortável do futebol, então, para dar um exemplo básico, assim, né? Um cara que é ídolo no mundo, que é branco, que se encaixa em todas as coisas da sociedade que pedem, que ele tá ali seguindo o padrãozinho. Se ele quebra esse discurso e ele vai pro lado de um Vini Júnior, por exemplo, se ele vai pro lado de um outro cara que compra outras causas, um cara incrível nisso, por exemplo, é o Rashford, que sempre compra causas legais e que sempre ajuda, que sempre se dedica. Mas se é um cara que realmente está no topo do topo, ele segura a mão de um cara que está precisando, que está sendo atacado, engolido na Espanha, como o Vini, por exemplo, o cenário muda. Porque as pessoas não querem escutar o Vini, mas vão escutar esse cara. Então, é uma luta muito difícil mesmo. Você falou de, tipo, pais e exemplos e tudo mais. É muito triste quando a gente vai nos estádios e, tipo, você vê um pai ensinando o bagulho pro filho que, tipo, todo mundo hoje em dia tá lutando e falando, tipo, não, isso tá errado, sabe? É óbvio que você tá no estádio, você xinga, porque, meu, você tá nervoso, seu time tá perdendo e tudo mais. Agora, você ensinar o seu filho que tá tudo bem, gritar, seu viado ou alguma coisa assim, tipo, mano, que mundo você vive? Tipo, não, sabe? Essa criança, ela não tem discernimento pra falar, tipo, papai, isso eu não vou gritar porque tá errado. Então ela vai crescer acostumada a achar que tá tudo bem, chamar o outro de viado. Eu lembro quanto me incomodava o grito de bicha Nossa, no 100%. tiro de meta, né? E não é que eu tinha um super entendimento na minha cabeça, eu era criança, mas me causava uma coisa ruim, aquilo. Porque no fim, é isso, você tá ensinando pra uma criança, e talvez me incomodasse, mas não incomodasse outras crianças que achavam engraçado e tudo mais, que você ser homossexual é ruim. Sim. É ofensivo pra sociedade você ser homossexual. Então, você xingar o goleiro adversário é porque se ele é bicha, ele é ruim, ele tá contra a gente não gosta dele. Vamos zoar dele. É. Vamos zoar com a cara dele. Então, você tenta rebaixar um cara com um xingamento que fere uma orientação sexual de milhões de pessoas, né? Enfim, eu acho que são vários pontos, e a masculinidade como um todo no futebol, ela tem várias camadas de várias discussões diferentes que entram em várias minorias. Mas eu acho que tem alguns exemplos que a gente pode dar. Por exemplo, o Bellerin é um jogador famoso, obviamente, e que a galera até brinca na internet. Ele ficou mais famoso pela moda do que pelo futebol jogado. Porque o Bellerin é um cara completamente fora da curva. Que se preocupa com o meio ambiente, que se preocupa com a sociedade, que se preocupa com as mulheres. Em 2023, ele deu uma entrevista, inclusive, que ele falava que uma meta que ele tinha estabelecido para o ano dele é que ele só ia ler livros escritos por mulheres naquele momento, porque ele queria ter essa transformação na cabeça dele. Que, por exemplo, ele, apesar dos milhões na conta dele, só queria comprar roupas de brechó, por exemplo, de segunda mão. O cara gosta da moda e ainda consegue fazer roupa bonita com brechó, maravilhoso. Diferente de, tipo, o que a gente vê são jogadores ostentando, né? Comprando looks de marcas, gastando 100 mil reais numa camisa, Porque é status, tênis, né? A prova que você chegou exato. no topo é quando você começa a usar roupa de marca, que você tem um carro caro, Sim. que tem uma mulher que você sonha do seu lado dentro dos padrões. Mas é isso, o Bellerin ia pro treino de bicicleta,
Ele usa transporte público. Isso é maravilhoso. Exato. Foi um cara que, na época do Arsenal ali, ele plantou 3.000 árvores. Pra cada gol que ele fazia. Então, assim, tipo, um outro pensamento, assim, pô, usar o meu dinheiro, usar a minha visibilidade pra uma coisa muito maior, como exemplo. Mas foi um cara que sempre foi visto de uma forma um pouco... não gosto muito desse cara, das coisas que ele faz. Vai se preocupar com a moda, vai se preocupar com essas coisinhas, porque futebol não é seu negócio. Cara, e quantos Bellerin não existem dentro do futebol que não se sentem à vontade pra ser igual a ele, por exemplo? Ou pra virar e falar, mano, esse cara curtiu o que ele faz, vou fazer também, né? Como um exemplo bom pra espalhar mais bons exemplos dentro do futebol. E eu acho que a gente cai numa parada que é isso, o quanto o ambiente deixa os caras serem quem eles são de verdade, assim, tipo... Porque... Não deixa. Não deixa. O futebol tem um padrão com os homens, do tipo... se você não escutar funk e pagode, você já é o cara de fora aqui no Brasil. Se você não tiver uma mulher gostosaça do lado, você já vai ser zoado. Se você não, meter lente no dente, você... Cara, que mundo você vive? Você não é boleiro. Se você não comprar um puta carro... Se você não comer mulher pra caralho, você também não é boleiro. Tipo, você tem que ter uma mulher do seu lado, uma família, porque é bonito, é respeitoso, mas também tem que comer mina fora. Então é muito louco, assim. A gente tava discutindo aqui antes da gente começar o podcast sobre, tipo, homens gays que estão no futebol. A gente não tem um exemplo, dois no máximo. No mundo, né? Do No Brasil mundo, assumido. no mundo. Mas quantos meninos jovens, quando decidem jogar futebol e já sabem que são gays, né? Já tem essa consciência, porque, enfim, tem gente que vai ter mais tarde, viram e falam, quero continuar nesse ambiente, porque meu sonho é jogar bola. Não continua, vai embora, entendeu? Então, eu acho que a gente tem jogadores gays que não se assumem e vivem uma vida paralela. Ou se assumem depois que acaba a carreira. Se aposentam. Ou esse número, ele realmente é muito baixo também, porque os moleques que são gays falam, mano, esse ambiente não é pra mim. E saudavelmente eles fazem uma escolha de não estar ali. Porque estar ali, a vida deles vai virar um inferno, sabe? Exatamente. O ambiente do vestiário, ele gera isso, né? Existe uma disputa de testosterona lá dentro, né? Quem é mais homem pelo que faz ou pelo que não faz. Isso vem desde muito cedo, desde a base. E é super difícil, super perigoso, e é quando a gente fala sobre se inspirar. Por que é tão aceitável? Eu acho que essa é a pergunta. Por que é tão aceitável no ambiente do futebol homens saírem da linha ou cometerem erros ou serem escrotos ou venderem esse papel um pouco machista? A sociedade aceita. E por que a gente não aceita um cara como o Bellerin, por exemplo, que, pô, gosta de desfilar pela Louis Vuitton, gosta de tirar foto, gosta de ler livro feminista, gosta de lutar pelo meio ambiente? Por que esse cara ele é considerado menor? Não digo do futebol, porque aí futebol a gente tem vários jogadores que jogam melhor do que os outros, mas eu digo como de exemplo ser de aceito pela sociedade. sociedade. Eu até separei a frase que o Bellerin fala na entrevista dele, porque eu acho importante a gente falar dela. Olha só o que o Bellerin disse. Só dizem aos jogadores de futebol para se limitarem ao futebol quando falam sobre algo que não é muito masculino. Quando os jogadores de futebol jogam PlayStation, quando dirigem carros velozes, quando ficam bêbados ou algo assim, eles não têm nada a dizer sobre isso. Mas quando Borja Iglesias pintou as unhas ou quando eu vou a um desfile de moda, é aí que nos questionam. E é essa a questão. Sim. Quando um jogador bêbado mata, por exemplo, uma pessoa que está aleatoriamente na rua, rapidamente passa isso é um esquecido. pano. Pode sair do clube, é mandado pra fora, mas esquece. E o jogador fica lá. Eu me recuso a falar nomes, mas enfim. Goleiro que matou, esquartejou e tá jogando. Goleiro que bateu na ex-mulher e tá jogando. Treinador que estuprou mulher e tá jogando. Jogador que estuprou mulher e tá solto. Treinador que assediou jogadoras de futebol e foi contratado pelo mesmo time. E parece que, mano, o mundo do futebol é um mundo muito à parte. Porque parece que tá tudo bem pra essa galera. Vamos contratar esse goleiro aqui. Mas, se fosse um jogador que... A gente pode falar da perseguição que o Richarlison sofria. Total. Quando ele tava no São Paulo. E, assim, não é que é um jogador meia boca. Um puta Puta jogador. A perseguição que o Richarlison sofria, assim, é uma coisa descabida. Uma coisa que estupradores, assediadores não sofrem no futebol. Não, tá tudo porque bem. pode passar um pano. Pode. Porque a maioria masculina vai passar um pano, é claro.
Então, é super, assim, é um assunto muito delicado, mas que tá jogado na nossa cara. E o Bellerin, pra mim, as entrevistas do Bellerin são um ótimo exemplo disso. Ele é muito fora da curva mesmo. Eu acho que a gente, falando sobre o mundo do futebol como um todo, a gente tem bons exemplos como o dele e também acho que vale a gente falar o quanto torcidas e clubes podem colocar limite em assuntos como esse. Então a gente tem, por exemplo, vou dar um exemplo da torcida do Vasco, que a gente viu um vídeo viralizando essa semana de um torcedor claramente gay, assumido e tudo mais. E ele tava sempre. Gente, o Bandeirão, ele tava mó feliz de estar ali. E, cara, a torcida do Vasco é um exemplo de, tipo, aqui é um ambiente saudável para nossa torcida. Se você apoia o nosso clube, não importa quem você seja, como você venha, o que você é, aqui você é bem-vindo. Então, esses exemplos me dão esperança, assim, de que o futebol um dia vai ser um ambiente saudável. Quando? Acho que eu não vou estar viva para ver. Mas eu acho que o exemplo do Vasco é muito bom, porque esse vídeo eu fiquei muito feliz quando eu vi, porque eu já vou direto nos comentários, que eu falo, putz, o limbo da internet tá aqui nos comentários. E quando eu cliquei nos comentários, primeiro que a gente sabe assim, o Vasco é um clube gigantesco pra história do futebol brasileiro. Então, eu não fiquei surpresa, porque eu já espero isso da torcida do Vasco. Eu já espero esse tipo de atitude. Então, quando eu abri os comentários e tava assim a torcida, os primeiros já, a torcida falando, é isso aí, aqui no Vasco a gente abraça todo mundo, tem que se divertir mesmo, que legal. Estavam abraçando um torcedor gay, que é uma coisa que o futebol joga pra longe. Naquele momento, assim, no recorte que eu vi, não estou falando que talvez em todo jogo do Vasco seja assim, mas aquele recorte da internet que eu vi, estavam abraçando. Estavam comemorando aquele vídeo. exato. E aí você vai de uma torcida que, mano, abraça e tudo mais. E ao mesmo tempo você tem o outro lado que eu falo, né? Tipo, tô dando um bom exemplo aqui e tal, torcida do Vasco maravilhosa. Aí você para pra pensar, você fala, pô, será que, tipo, os clubes não conseguem fazer coisas pra amenizar? Por exemplo, a mim é um absurdo no Outubro Rosa um clube lançar uma camisa rosa, mas jogar não pode. E eu falo isso porque eu sou São Paulina. E o São Paulo não joga nem a pau de camisa rosa, porque tem todo um histórico de Bambi, time viado e não sei. Caralho, é uma cor. Tipo, foda-se, mano. E a galera não joga. Então, tipo, quanto o clube também não pode bater no peito e falar, cara, vamos fazer isso aqui, um ambiente saudável, pelo menos aqui no nosso clube, pelo menos aqui com a nossa torcida. Só que é tão fundo o buraco que é isso. Tipo, os clubes, eles às vezes ficam totalmente. Eles preferem não sujar as mãos. E quando você enfrenta, você quebra, né? Você quebra a piada, você quebra os ataques, porque assim, tô jogando de rosa, assim, e aí? Não muda O nada. que tem jogar de rosa? Número 24. Quantos jogadores jogam com o número 24 no Brasil? Assim, no Raríssimo. Eu nem sei se Raríssimos. tem, essa que é a grande Raríssimos. verdade. Pô, difícil pensar em algum clube que use o número 24. Muito difícil. Mas a gente entra diretamente na questão sobre o número 24, por exemplo, da seleção brasileira, que não se usa a camisa 24 na seleção brasileira. Blá, blá, blá. E várias outras seleções usam. Por quê? Quando você tá falando um negócio de clube, uma coisa pra mim que é muito real é o clube é a instituição que tem maior poder sobre a torcida. Maior poder. Então, a partir do momento que o clube decide assumir uma postura diante da sociedade, enfrentar as coisas e, assim, passar lições, mas eu digo genuinamente. Não é no dia da mulher fazer um postzinho pra agradar, não é no dia... No Outubro Rosa, meter uma fotona da camisa e só que jogar no não dia do pode. orgulho gay. Vamos ali. A Não é bandeirinha, assim. a bandeirinha ser Não é cor assim do que arco-íris. funciona. É, de fato, um clube que genuinamente passa a colocar dentro da sua identidade causas e pautas importantes. A gente tem exemplos ótimos no Brasil. A gente tem o Bahia, assim, que pra mim é um exemplo a ser seguido por todos. Mas, no geral, são sempre os clubes do Nordeste, né? Obviamente, o Vasco tem esse retrospecto muito grande, mas também os clubes do Nordeste sempre trazem isso. E eu fico pensando, alguns clubes do Nordeste, tá bom frisar, mas eu fico pensando, o clube ele tem o potencial de formar cidadãos, e ele não faz isso. Dá trabalho, né? Dá trabalho, porque dá trabalho você mudar o seu clube por dentro. Total. Então é mexer com conselheiro, é mexer com diretoria, é mexer com uma tradição que há muito tempo é seguida da mesma forma. É melhor não encostar ali, é melhor não fazer isso, é parte da nossa identidade. Pô, identidade. E eu falo, o clube, ele é vivo, assim como nós, né? O clube, ele vive mudanças, pessoas que estão lá dentro representam o clube, a imagem do clube. O clube pode mudar de opinião,
O clube pode melhorar, pode evoluir, assim como a gente evolui. Eu, quando era criança pequena, e eu ouvia insultos machistas dentro do estádio, eu achava legal, às vezes. Criança, musiquinha zoando outros times. Hoje eu abomino. Então eu evolui. Por que que os clubes não podem evoluir também? Por que que os clubes não podem ajudar a gente a melhorar a sociedade? Porque se o clube bate de frente com o torcedor abaixa a cabeça pro clube em alguns momentos. Cara, é sobre isso. Tava viajando aqui sobre também o quanto, além dos clubes, os jogadores se permitem evoluir e melhorar. E eu tô falando isso por conta do Richarlison, que recentemente deu uma entrevista pro Fred e falou, cara, estou fazendo terapia. Era totalmente contra, tinha preconceito sim, não fazia terapia. Até que, o cara tomou um golpe do empresário, eu acho, não sei direito. Ele começou a, se reserva, não faz gol, não sei o que. Aí ele foi procurar ajuda, graças a Deus, Richarlison mudou de opinião. E evoluiu, foi lá buscar ajuda. Então, assim, pô, o Richarlison, que pra mim é um cara super diferente de todos os jogadores, já com uma mente super aberta, ainda tinha preconceito com um bagulho que pra mim é tão... Tipo, a terapia, comparado a muitas outras coisas enraizadas do futebol, ela é muito superficial. E ele tinha um preconceito com isso. Então, assim, o Richarlison é uma prova de que, dá pra evoluir também em relação a jogador como pessoa e mudar o ambiente como um todo. De, tipo, hoje, se alguém zoar alguma coisa do lado do Richarlison sobre terapia, talvez ele tente ensinar o cara o quão aquilo é bom. E em outros assuntos, enfim. Não, o quanto saúde mental é importante. E quando a gente fala de esporte, eu não tô falando só de futebol. A saúde mental, ela é essencial para a continuidade de uma carreira longa e vitoriosa, ou pelo menos estável. Eu não tô nem falando de altíssimo nível. Para você conseguir ser regular numa carreira, sua vida tem altos e baixos, mas você é atleta, você tem que estar sempre no seu melhor. O quanto a saúde mental é importante. Até voltando no Ted Lasso, inclusive, um dos criadores do Ted Lasso, junto com alguns integrantes do elenco, fizeram uma reunião com o Biden e a mulher do Biden, a primeira-dama, para discutir a questão de saúde mental, para entender como, às vezes, uma série voltada para futebol, que impacta muito um público, pode fazer diferença. Então é justamente isso. A gente chegou a conversar, né, quando o Endrick deu entrevista na seleção brasileira, tudo que ele acabou dando aquela declaração falando sobre terapia. Que a terapia dele era Deus. Conversar com Jesus, Deus, né? E que naquele momento eu abri o Twitter, assim, e a galera, as psicólogas, psicólogos e tal, ficaram realmente ofendidos com aquela declaração, porque era ali, naquela situação, um desserviço num ambiente que já é difícil você entrar, né? Então já é difícil ter um preparo específico de uma psicóloga dentro de um clube para ajudar os atletas eles se abrirem. Mostra muito isso na série, inclusive, do Ted Lasso, a dificuldade dos jogadores se abrirem, mas quando eles se abrem ali para falar o que eles sentem, o que eles estão passando, o desempenho deles automaticamente melhora. Então, foi muito delicado isso, logo quando o Endrick deu a declaração. E até eu fiquei assim, putz, difícil. A nossa próxima grande joia que está sendo lançada para o mundo, indo jogar no maior clube do mundo, depois do Palmeiras. Sem clubismo, fala. Falar sobre esse tema de saúde mental. E ao mesmo tempo que é um menino de 17 anos, né? Mas foi o que eu falei, assim, eu tava pensando sobre isso, sobre a declaração dele. Tipo, a gente nunca procura terapia pelo amor. Ninguém nunca procura uma ajuda por amor. Nunca ouvi falar, pelo menos. Tá dando tudo bem na minha vida, vou ali procurar conversar com alguém. Não, a gente só procura terapia, religião. Pô, quantas pessoas não acreditam em nada e aí passa por uma puta bucha na vida e aí, vira... católico, evangélico, umbandista, qualquer coisa, qualquer religião, vai procurar alguma resposta, algum conforto e tudo mais. Eu entendo o Endrick falar isso, tipo, minha terapia é conversar, rezar e tudo mais. Porque é um menino muito novo, que, graças a Deus tá dando tudo certo na vida dele, tem tudo para ser, ídolo. Para mim, o maior jogador dos últimos tempos aqui no Real Madrid, na seleção, enfim... mas talvez seja igual o Richarlison, talvez a hora que, vire um banco de reservas, que comece a não fazer tanto gol, que termine não vai acontecer. Que termine um relacionamento, que aconteça alguma coisa na família, sabe? Tipo, às vezes alguma Adversidade, você quer dizer, né? Adversidades, talvez ele sinta a necessidade de ter uma ajuda profissional. É isso. Porque as pessoas sentam, estudam, dedicam anos e anos e anos, evoluem, tem hoje milhares de tipos de terapias. Até, eu acho linhas importante terapêuticas. Eu acho importante falar.
terapia não é o seu amiguinho sentado com você na mesa de bar, ouvindo você falar sobre os seus problemas e dizendo, vamos beber aqui que vai passar. Não é. Terapia, e com todas as linhas que tem, é um profissional cuidando de você. Uma pessoa que estudou, se dedicou, dedica a vida àquilo. Não tá te dando um conselho, tá te avaliando, te analisando, te ajudando É igual ir no a médico, encontrar mano. caminhos. É isso. Disse a pessoa que não gostava de fazer Eu terapia. não gostava mesmo. Debs, beijo. Diana, beijo. Pra não ficar com ciúmes. Mas então, eu acho que é isso, assim. Ainda existe esse preconceito, principalmente da parte dos homens. Eu não preciso de ajuda. Eu nem tô falando só do Hendrick, que é, mano, estrutural, social, cultural. Eu não preciso de ajuda. Homem não conversa. Tenho muitos amigos homens, né? E é engraçado, porque sempre que algum tem algum problema fora da curva, assim, seja de relacionamento ou em casa, é difícil tirar isso. E acho que mulher tem mais sensibilidade, então sempre tem uma coisa de. Somos em um grupo, tem os amigos homens também no grupo, e eu sempre chego e falo, gente, tá tudo bem com fulano? Ah, acho que tá, não percebi. Você viu o rolê? Acho que tá, não sei, tá tudo. Vou perguntar pra ele. Aí eu falo, vamos conversar com ele? Eu acho que é um. Às vezes é um impulso mais feminino mesmo. Tipo, vamos entender o que tá acontecendo ali com ele e não deixar passar. Os caras, eles têm um pouco isso mesmo. Eles podem estar com um problema absurdo, não tô conseguindo dormir, mas vai sentar na mesa do bar ou vai, tipo, conversar Vai pelo fingir que WhatsApp tá tudo bem. e vai falar sobre a vida. E isso é um padrão, assim. Se alguém não é assim, foge um pouco do que a gente tá acostumado, porque o normal é não falar. Então eu sempre tento, principalmente com amigos homens, tentar ajudá-los a, tipo, colocar pra fora a coisa que eles estão passando na vida deles, assim, tipo, me conta, mas e buscar no detalhe, né, porque a gente faz pergunta, eu viro quase repórter com os amigos homens, assim, eu vou tentando ir nos detalhes pra entender o que eles estão sentindo também, porque é bom falar, é importante falar, ainda mais que tantos realmente têm essa questão de não fazer terapia, e aí vira uma bola de neve ali de saúde mental. Falamos um monte sobre muitos assuntos. O que mais a gente tem pra falar? A gente tinha áudio pra mostrar, a gente não mostrou. É verdade. Quer mostrar? Acho que vale a gente contextualizar um pouco. Tá. Tem um áudio aqui e acho que é importante a gente falar sobre ele no sentido de é um cara muito legal, que Fofinho. trabalha com futebol, fofo, se dedica, assim, muito estudioso, que vive na parte de dentro mesmo do futebol, assim, clube, redação, né, toda a parte de criação de conteúdo. E ele é bissexual. E ele, quando contou pra mim, ele falou, cara, tô muito feliz em poder finalmente falar isso pra você, porque é um negócio que durante muitos anos ficou aqui dentro e tal, mas ele ainda não se sente à vontade pra abrir isso no ambiente de trabalho dele ou publicamente por conta de todo o contexto. De tudo enfim. que a gente falou aqui, até porque ele trabalha com futebol. Exato. Ou seja, E aí ele mandou um áudio contando um pouco disso pra gente. Eu vou colocar aqui. Salve Ali, salve Lu, salve pessoal do Passa Bola. Prazer gigantesco estar falando aqui com vocês. Ainda mais sobre um tema tão importante, tão relevante, que eu considero que vivenciei muito do que vai ser falado no podcast nos últimos 10 anos, que é basicamente meu tempo de carreira, né? Que é, paralelamente ao processo de se consolidar como jornalista, um processo de aceitação pessoal, um processo de aceitação em relação à sexualidade em vários prismas, em várias perspectivas. E agradeço o convite de poder estar dividindo isso aqui com vocês, ainda com a voz um pouquinho alterada. Em breve espero me sentir à vontade de estar falando de maneira mais aberta, mas dividir essa vivência, essa experiência, esses anos desse processo com vocês vai ser um prazer muito grande. Vou tentar ser rápido, vou tentar ser sucinto, mas eu posso dizer que eu vivi, acho que muitas partes do processo, que é se aceitar um homem bissexual no meio de um jornalismo esportivo que ainda é um meio muito machista, um meio muito homofóbico, e acho que eu acompanhei um processo de melhora muito grande entre os jornalistas, entre os produtores de conteúdo. Quando eu comecei a trabalhar com futebol lá em 2013, 2014, era um mundo ainda muito mais fechado para qualquer situação, seja de um colega, seja de um atleta, seja de qualquer prisma, como a gente ouvia em relação ao mimimi, né? Por exemplo, uma torcida com canto homofóbico, os colegas não tinham nenhuma vergonha de chegar e falar que era mimimi para o público, enfim.
E acho que dentro das redações, acho que o meio jornalístico melhorou muito nesse sentido, ao ponto de, quando eu comecei como jornalista, ainda segurava muito essa informação até para amigos próximos em relação a uma escolha da minha parte, enfim, a um caminho que eu fui me descobrindo ao longo dos anos e foi um tabu até considerável, podemos dizer assim, sair do armário para alguns amigos bem próximos e logo depois que eu tomei essa escolha de contar para essas pessoas, fui muito bem aceito, fui muito bem acolhido. Então ali eu já percebi que um cenário que eu comecei já não era o mesmo cenário de muitas piadinhas, cenário de falas realmente muito grosseiras. Então, assim, acho que essa perspectiva de redação tá muito melhor. Essa perspectiva do emissor sendo jornalista para o público tá muito melhor. Para vocês terem ideia, num veículo que eu trabalhei, existia o prêmio Larissa Riquelme, né? Que era para eleger a mulher de jogador mais bonita da semana, a torcedora mais bonita da semana, e enfim, outras piadas nesse sentido. E acho que agora tem uma questão muito com o público, né? Eu tenho esse receio com o público, eu tenho esse receio com uma abordagem externa, né? Porque aí você abrange muito mais gente, aí você abrange muito mais pessoas, você abrange muito mais situações ali que é mais difícil controlar e é mais difícil você se proteger. E acho que ainda é um cuidado que quem está no meio do jornalismo, quem está no meio do futebol deveria tomar, porque qualquer tipo de exposição pode afetar a vida pessoal, pode afetar a vida profissional, e só de ter esse receio mostra como a gente ainda tem muita coisa para lutar, muita coisa para conquistar, mas acho que com o tempo e com projetos que representam tanto essas lutas que nem o passa-bola, eu tenho certeza que a gente vai alcançar um mundo onde nenhum tipo de receio vai existir em relação à sexualidade de ninguém, ao gênero de ninguém, enfim. Tô terminando esse áudio até nervoso, porque, enfim, é um tema sensível para quem trabalha com futebol, ainda mais para quem passou por uma série de medos, uma série de receios, uma série de questões durante todo esse tempo, mas me sinto muito confortável de dividir isso com vocês, pelo projeto, pela abordagem que vocês trazem. Eu já ouvi piadas sobre minha roupa, já ouvi piadas sobre minhas escolhas, mas no final das contas, hoje, pelo menos em relação às pessoas próximas a mim, me sinto muito mais confortável. Acho que é isso. Agradeço o espaço, agradeço a possibilidade de troca e agradeço a todo mundo que se dispõe a estar no mundo com menos questões e muito mais aberto às possibilidades que existem, né? O mundo é muito plural, o mundo do futebol não é diferente. Então, que a aceitação em todos os sentidos ela não seja ponto fora da curva, ela seja regra. Prazer estar falando com vocês. E é isso. Sigam aí o podcast, boa sorte no novo projeto, acompanharei de longe. Fã gigantesco de vocês e sucesso, é o que eu posso desejar. Fofo, beijo. Gosto muito dele. E ele traz alguns pontos importantes também, né? Que a gente falou de tantas problemáticas aqui, a gente esqueceu de falar da figura da mulher. E década de 90 ali, placar, aquela loucura, mulher de biquíni. E a gente viveu na nossa infância o surto musas dos times, Musa né? de futebol. Começo com de certeza. temporada era enquete, qual era a musa mais bonita, de biquíni, com coisa do time e tal. Então a gente tinha a mulher dentro do futebol nesse papel de objetificação do corpo, né? Tanto que para nós mulheres que trabalhamos com futebol, a luta foi se colocar dentro do ambiente do futebol sem ser objetificada. Seguimos lutando até É hoje. isso. Vamos pra conversa final aqui, porque a gente falou demais hoje, né? Nossa, Se vocês tamo quiserem falando- mandar a história de vocês pra gente, qualquer história ou temas que vocês queiram que a gente converse aqui, já sabem, né? Nos comentários a gente tá sempre de olho, então é só mandar. Ou arroba passa a bola Ou em qualquer lugar. Isso, ou escreve A pra tá gente de no olho. Instagram e tudo mais. Vamos lá, vai ser assim. É. Verdade ou mito? Tá. Eu respondo? Você pergunta, eu respondo?
Tem umas coisas que você já sabe. Tá. Mas a gente discute aqui e o pessoal em casa adivinha. Em casa ou no carro, né? Ou no fone, na academia. Ou no celular, ou em Agora a qualquer gente lugar tá em do todas mundo. as plataformas. Ale Xavier. Oi. Na Copa América de 2021, teve um jogador que enfrentou a CBF pra usar a camisa 24. Mito ou verdade? Adoraria que fosse verdade, mas eu sei que é mentira. Inclusive, foi em 2021, a CBF foi, inclusive, processada, né? Por isso, por não Por uma ter- ONG. por uma ONG que chama Arco-Íris e tal, que é de direito LGBTQIA+, que luta pelos direitos, porque estava proibido ali alguém jogar com a camisa 24, porque o número 24 é relacionado a gay, enfim, a coisas homofóbicas. Mas em 2022, quando o Tite foi convocar para a Copa do Mundo, convocou 26 jogadores, gerou todo aquele climinha de, ai meu Deus, e o número 24, quem Vamos vai jogar? jogar fora o número 24. Nossa, pelo amor de Deus. E aí não, tipo, a seleção usou a camisa 24, então voltou a usar. Evoluímos. Pô, inclusive, é só você ver que deu certo, né? Tipo, a ONG falou, amigão, estão tirando que 24, para, né? E aí, enfim, mais ou menos, né? Não sei se usam pra caralho a 24, mas Mais uma, hein? manda. A fornecedora Drywood, que fez a camisa do Galo em 2016, tinha camisetas, né, com instruções de lavagem na etiqueta. E dizia o seguinte: dê pra sua mulher. Rapaz, Verdade ou mito? eu custo acreditar que isso é verdade. É verdade. Nossa. É verdade. Inclusive, foi no mesmo período, 2016, que rolou aquele bafafá, porque o Galo fez o desfile com as camisas, né, nas mulheres, numa versão praiana, que basicamente as mulheres estavam com a camisa de futebol e de calcinha, tipo, um biquíni e salto. Do jeito que você Combina vai no bastante, estádio, exato, né? combina bastante É, com o conforto que a gente precisa, claro. né, na arquibancada, pra Lógico. pular, gritar e tudo. Realmente condiz bastante com o Entendi. mundo do futebol. Que loucura, mano. Parabéns pra quem aprovou essa ideia. Nossa, o cara do marketing deve ter falado, tive uma sacada muito boa, vou pôr no detalhe ali, ó, dessa camisa pra sua mulher lavar. É um grande de um arrombado, né? O time da Alemanha feminino recebeu um kit de cerâmica como premiação. Eu sei que isso é verdade, pois acompanhei. Que doideira, Doideira. né? Em 89, a Alemanha venceu o campeonato europeu em um jogo contra a Noruega e o prêmio foi um kit com 41 peças Ó, de talheres e cerâmica. completo, hein? Porra. Completo. Só faltou mandar o sabão em pó pra lavar depois, né? O sabãozinho líquido pra lavar na... Meu pai amado. E faltou mandar a frigideira. Pra vergonha ser completa. Não, esses daí passaram um Lamentável. atestado mesmo. de Não vai ter vergonha. uma notícia boa aqui pra gente falar? Deixa eu ver. Putz, só desgraça. Tem uma boa pra você. Vai. A pessoa que mais disputou Copas do Mundo foi um homem. É mentira. É mentira? É Ah, mentira. isso eu sei, né? Um beijo pra eles, inclusive, que não são os primeiros e os que mais jogaram Copa do Mundo. Mua. É ela, Formiga. Maravilhosa. 7 Copas do Mundo. Formiga é muito foda. Você queria uma notícia boa, né? Eu trouxe pra você. Obrigada. Formiga é maravilhosa. Pra mim, não. Os trouxe pro Brasil inteiro que tá ouvindo a gente. Inclusive, estávamos na última Copa da Formiga, na França. É verdade. Tem uma chocante aqui pra gente reviver. Chocante. Mais do dif- que mandar a mulher lavar a Putz, camiseta? é difícil de acreditar. É difícil de Não sei acreditar. se estou pronta. A torcida do Lyon estendeu uma faixa em um jogo que dizia: mulheres, cozinha, homens, estádio. Verdade ou mito? Com certeza é verdade, porque eu tô passando raiva aqui nesse podcast hoje. É verdade? Verdade. A inspiração veio de uma frase do então diretor de futebol, o Lacombe, que já havia dito que o lugar de mulheres era na cozinha e a torcida comprou a ideia, estendendo uma faixa com a mesma ideia em 2017. Puta que eu pariu! É o que eu te falei sobre o clube formar a torcida. O São uns pensamento do clube se arrombados. estende pra torcida. Juro. Meu sonho é ter um clube só com mulher. Porém, hoje em dia, o Lyon é um baita exemplo dentro do futebol feminino. Olha que Sim, loucura. Muita loucura. Mas não na arquibancada, né? Tô brincando. Não, pô, lota um estádio. Passou uma moto aqui, não sei se vocês ouviram. A gente esqueceu de fechar a porta, só um detalhe. Mano, mas que loucura, 2017 tá aqui, ó. Se eu olhar pra trás é 2017, como que os caras têm coragem? Eu fico pensando no cara que tem a ideia, sabe? Ele manda um WhatsApp pros amigos assim, gente, vocês não sabem, tive uma ideia muito legal. Sabe o nosso diretor, ele me falou isso, vamos fazer uma faixa enorme. Pois é. E aí os caras falam, mano, vamos, que da hora. Aí eles entram e passam um papelão do caralho. Porque sabe o que é engraçado? Os homens que frequentam o futebol, aparentemente, amam as mulheres.
mas desde que elas não invadam o ambiente deles. Eles amam lavando louça, eles amam passear Não, a estátua do depois- lado deles. Depois dessas declarações eles aqui, tá amam muito claro do jeito que errado, né, família? realmente... Ah, dá licença, vai. Vocês querem pra fechar ou vamos parar por aqui? O último. Último. E aí a gente vai embora. Num clima bom. Uhul. Um jogador discutiu com a vice-prefeita da cidade, dizendo que em casa as mulheres não falam assim com os homens. Não sei Verdade que ou casa mito? que ele mora. Lá na minha casa, Lá meu na minha pai, casa. ó, cadelinho. Nossa, cadelinho total. Mas enfim. Minha mãe mandando meu pai. Meus sentimentos aí pra essa casa. Porque A mulher do Abel mandando Abel. é verdade. Eu acho incrível, porque toda entrevista, toda coletiva que rola algum momento de tensão sobre A se minha vai, mulher. sobre se vai, se fica, não sei o que no Brasil, Quem decide minha quem mulher? decide é minha mulher. Agora sim, Todos já falando sabem sério, aqui que quem não- manda na minha casa é minha mulher. Não tem a mulher que mandar, o homem que mandar, tem que ser um ambiente saudável. Tipo, não adianta pra mim os caras achar que eles mandam em casa ou virar e falar, eu sou cadelinho da minha mulher. Cadelinho é o caralho, sabe? Aí vai pro estádio e fica assoviando pra outra mina. Então, tipo, tem que ser um ambiente saudável. É isso. Nossa casa tem um ambiente saudável, Luana Maluf fale agora o cálice para sempre. Muito saudável, a gente se respeita. A É. gente preza pelo diálogo. A gente só tem 3 gatos homens. E esse cara de mulher, eu vou ser mulher e é isso. É isso. E a gente vive em harmonia. Olha só como dá pra conviver em harmonia. Super dá. É isso! Vamos nessa! Vamos. Se inscreva no nosso canal, já deixa seu like, ativa o sininho pra você não perder nenhum podcast. Tem muitos vídeos vindo por aí. Se você tá escutando a gente no Spotify, dá 5 estrelas, É segue a gente, a nossa playlist, faça parte da nossa comunidade. Mandem temas, comentários, enfim, tudo que vocês quiserem que a gente tá disposto a ouvir. Notícias pra gente reagir. Se vocês ainda não assistiram Ted Laço, assistam. É uma série muito legal. Vale muito como formação, principalmente para jovens, meninos, enfim. São temas bem importantes de serem abordados em discussões sobre a sociedade. E mesmo. nem um publi, mas poderia ser, anuncia aqui também. É isso, beijos. Beijo. Até a próxima semana.